Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos abordar o método do Décio-Bazin, que é muito interessante e é focado em dividendos. E, basicamente, um método muito vencedor no médio a longo prazo. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como trazer notícias do mercado financeiro. Também iremos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo. Tem também o grupo do WhatsApp, onde você recebe notícias em primeira mão e o link vai estar na descrição deste vídeo. Além disso, tem o site do canal, onde você tem acesso a diversos conteúdos como indicações de livros, mais de segurança, ou seja, você irá ter acesso à planilha com as ações que ficam no meu radar, calculado o preço teto e também o valor intrínseco. Além disso, tem uma calculadora de juros compostos para você realizar suas projeções de investimento e um conteúdo sobre indicadores fundamentalistas. Então, por isso, se inscreva no canal para não perder nenhum desses conteúdos. E, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, primeiro ponto, o vídeo não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda. E aí, analisando aqui o método Décio-Bazin, a gente vai comparar dois indicadores, que é os índices do IBOV e também do IDIV. E aí, nos últimos 2 anos, observamos que quem entregou mais apreciação foi o IDIV, que aqui nessa linha azul mais claro. E venceu o IBOV aqui com uma diferença enorme. Então, de fato, a gente observa que o IDIV se sai melhor do que o IBOV no curto prazo. E também, se a gente observar no médio prazo, em 5 anos, a gente observa também que o IDIV ele ganha do IBOV, como a gente vai observar também em uma larga escala. E se a gente observar também no longo prazo, a gente observa em 10 anos que o IDIV também venceu o IBOV. E além disso, se a gente observar, ela teve uma volatilidade bem menor do que o próprio índice do Ibovespa. Então, de fato, o IDIV, ou seja, empresas que pagam bons dividendos, entregaram maiores resultados do que o índice do Ibovespa. E aí um ponto que a gente vai observar é justamente essa metodologia sendo avaliada, que foi realizada aqui pelo Clube do Valor, um grupo, uma empresa que investe, é um fundo que investe recursos financeiros, tem mais de 500 milhões de reais ali naquele fundo, e é um fundo bastante, é uma empresa bastante consolidada dentro do mercado e bastante respeitada. Então eles realizaram esse estudo, onde eles investiram 10 mil reais e basicamente em 24 anos esse capital multiplicou em 147 vezes, em quase 147 vezes. Ou seja, considerando aqui uma apreciação de investimentos nos últimos 24 anos, de 1996 a 2020, o método Décio-Bazin, em verde, entregou mais do que os principais indicadores, que é o CDI, Ibovespa e o IRBX 100, ou seja, as 100 melhores empresas aqui da nossa lista da Bolsa de Valores. Então, mesmo em comparação, o índice aqui, a metodologia do Décio-Bazin, entregou muito mais resultado do que os principais índices. E se a gente perceber, o que a gente observa é que esses 10 mil reais praticamente chegaram a quase 1,5 milhões de reais no final da avaliação. Então, de fato, o capital investido foi multiplicado em quase 147 vezes e vencer os principais índices aqui. E se a gente observar em relação ao risco, ou seja, o risco de investir aplicando a metodologia do Décio-Bazin em relação ao Ibovespa, a gente vê que esse risco ele foi de 28,68% para o Ibovespa e de 28,73% para o Décio-Bazin. Então, o risco basicamente é em linha com o índice Ibovespa, aplicando o método Décio-Bazin, e além disso, entrega praticamente o dobro de rentabilidade. Então, o crescimento foi de 22,78% ao ano, na média, esse crescimento com a metodologia do Décio-Bazin, enquanto a do mercado entregou 12,36% ao ano. Então, de fato, entrega o dobro de rentabilidade com praticamente o mesmo risco. Se a gente observar, a pior queda nos últimos 12 meses foi de 44,13% para o índice Bovespa, enquanto na metodologia do Décio-Bazin, pouco mais de 45,58%. Então, se a gente observar, de fato, o risco é quase idêntico ao IBOV e, além disso, entrega o dobro de rentabilidade. E outro ponto que a gente vai observar é que o melhor retorno mensal foi de 24% para o IBOV e de quase 32% para o índice do Décio-Bazin. E o pior retorno mensal foi de 39,55% para o IBOV e de 30,34% para o método Décio-Bazin, o que mostra aqui uma menor volatilidade
no cenário de apreciação e quedas, e além disso, com quase o mesmo risco, entrega aqui o dobro de apreciação, ou seja, de rentabilidade. Então, entregou valor para os seus acionistas quem aplicou a metodologia nos últimos anos. E aí a gente vai entender como então funcionam as regras dessa metodologia, e a primeira delas é a liquidez. Então, ele fala que você deve investir em empresas que apresentem uma boa liquidez, e eu considero aqui uma liquidez média diária de R$1 milhão, porque para o pequeno investidor é basicamente interessante essa média, e quanto maior for o seu patrimônio, mais interessante é a média de liquidez, média diária aqui da empresa que você investe. Então, empresas ali de acima de 10 milhões, por exemplo, são empresas tranquilamente para até o médio investidor. Então, para o pequeno investidor, 1 milhão aqui é tranquilo. Outro ponto que a gente vai observar é que, segundo a regra dele, ele considera um yield aqui de 6% no mínimo nos últimos 3 anos. Então a empresa ela tem que ter distribuição recorrente de dividendos e que nesses últimos anos de recorrência tem que ter distribuído no mínimo 6% de yield. E a gente vai estar olhando esses dados na prática. O terceiro ponto que a gente vai observar, em sua regra, é fugir de empresas aqui com escândalo de gestão. Então ele fala de notícias e ruídos, porém, interpreta isso aqui como escândalos de gestão, porque você pega empresas ali que têm uma gestão corrupta no passado e, consequentemente, isso é perigoso para o futuro também. Então, gestores envolvidos aqui em escândalos de corrupção ou fama de péssimo gestor. Exemplo, a IRB. A IRB inventou que o Warren Buffett investia na empresa. Então, olha, além de camuflar os resultados, a empresa, além disso, informa mentiras. Então, é impossível investir em uma empresa que ela apresente todos esses mau gestor, erros de gestão. Por mais que toda a gestão tenha sido mudada, uma empresa ela manchou o seu nome e todo o seu qualidade, a sua marca dentro do mercado. Então, muito complicado uma empresa dessa se reerguer e voltar a ser o que ela era antes. Então, de fato, é muito complicado. Outra empresa, por exemplo, que o Décio Bazin jamais investiria era a Petrobras, que entrou em escândalos de corrupções no passado. Então, a gente já sabe que essa empresa ela é suscetível a ter esses tipos de gestores corruptos dentro da empresa. E enquanto isso não mudar, a empresa sempre terá ali uma exposição a esse tipo de práticas. É claro que muda-se regras, muda-se leis, mas ainda haverá esse risco atrelado a ela, esse risco político atrelado a ela, porque já passou por isso no passado. Então isso carrega dentro da marca. Então fuja de empresas que possuem esses escândalos para você não ter maiores dores de cabeça. Outro ponto interessante é o endividamento equilibrado. Então você vai investir em empresas que não estejam muito alavancadas, respeitando algumas regras que Décio Bazin estabeleceu, e eu particularmente sigo, que não deve investir em uma empresa que tem dívida líquida sobre EBITDA igual ou acima de 3 vezes. Então, no máximo aqui, igual a 3 vezes essa dívida líquida sobre sua EBITDA. Job, o que significa isso na prática? Significa que em até 3 anos a empresa, com seu fluxo de caixa, consegue honrar sua dívida. Então, ok, em 3 anos a empresa consegue honrar todas as suas dívidas. Então esse aqui é o indicador máximo que eu estabeleço dentro da minha regra. É claro que alguns setores de empresas exigem com que haja maior alavancagem, como por exemplo o setor de energia em relação ao segmento de transmissão. Então se você pegar as empresas de transmissão de energia, você vai ver que elas estão acima de 3 vezes a sua dívida líquida sobre EBITDA, porque é uma característica do segmento ter empresas bastante alavancadas, porque elas investem bastante e precisam investir bastante para manter a qualidade do serviço e também conseguir arrematar leilões. E basicamente vai depender muito do setor, mas eu sigo essa regra à risca. Ou o patrimônio líquido ficar abaixo de uma vez. Então a dívida líquida sobre o seu patrimônio líquido não pode ultrapassar aqui uma vez. O que isso significa é que a dívida líquida total ela tem que ser no máximo igual ao seu valor patrimonial da empresa. Então, se a dívida aqui for 1, o patrimônio líquido for 1, então, ok, a dívida ela está equilibrada, onde se a empresa vender todo o seu negócio, todo o seu patrimônio líquido, ela consegue quitar a dívida e você vai ver que vai ficar no 0 a 0. Porém, se a dívida ela for de 2 e o seu patrimônio líquido for de 1,5, por exemplo, aí a gente observa que a dívida aqui ela é muito maior do que o seu patrimônio líquido, onde que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim iria sobrar uma dívida. Então, empresas alavancadas, Décio Bazin recomenda ficar longe. Peter Link, ele fala que uma empresa não pode quebrar se ela não houver dívidas. Então, de fato, fiquem
observando essa alavancagem dessas empresas e fiquem longe de empresas que estão muito alavancadas. Como, por exemplo, a Oi é uma empresa que está muito alavancada e fala-se em como ela irá conseguir quitar essas dívidas. Então, de fato, dívidas alavancadas complica bastante a saúde da empresa. E o quinto ponto é analisar a carteira semestralmente e se desfazer, bastante subjetivo, da ação caso ela fique 2 anos sem pagar dividendos. E por que isso é subjetivo? Porque caso uma empresa ela tenha um projeto de crescimento, como por exemplo a Irani, a Itaúsa, são empresas que elas reduziram um pouco o seu payout para se reestruturar e conseguir investir em um projeto de crescimento. Mas como elas são empresas lucrativas, elas ainda pagam ali 25% dos seus lucros, que é o payout mínimo da política de distribuição de dividendos da empresa. Então, ainda assim, ela continua distribuindo dividendos. Porém, se você pegar uma empresa como a Klabin, que ficou impedida de distribuir dividendos nos anos de 2020, salvo engano, ou foi 2021, aí você verá que é um ponto não recorrente, ou seja, apenas naquele ano, porque ela foi impedida de distribuir dividendos, aí fez com que a empresa se tornasse ruim, entre aspas. Claro que não. Então, tem que avaliar ponto a ponto e o que está acontecendo em cada empresa. Então, por fim, a gente vai avaliar aqui, na prática, uma empresa que eu escolhi o Banco do Brasil para avaliarmos. Então, o que é que a gente já observa em indicadores? Que nos últimos 12 meses, a empresa teve uma apreciação de 41% e chegou aqui às cotações de R$ 44,23 e, mesmo assim, a empresa está com indicadores fundamentalistas de valuation muito atrativos, como, por exemplo, o preço sobre o seu valor patrimonial está em 0,80 vezes o seu valor patrimonial. Isso significa que você está adquirindo ainda o papel aqui abaixo do seu valor patrimonial em 20%. E se você observar, mesmo com essa apreciação no papel, as ações ainda estão precificadas aqui a 4,25 vezes o lucro. Então isso na prática mostra que em até 4 anos e alguns meses você consegue obter todo o seu retorno de volta do valor investido na empresa. Então, de fato, a empresa está muito atrativa, mesmo com essa alta de 41%. E nessas cotações, com a distribuição de dividendos, a gente vê que o dividendo yield ainda é de quase 10%. Então, realmente, a empresa é muito atrativa, estava muito descontada, isso fez com que a empresa ficasse muito atrativa em relação a preço. E se a gente pegar aqui a média do preço sobre o seu valor patrimonial, iremos observar que o mercado esteve disposto a negociar uma vez, ou seja, o seu valor patrimonial, o seu valor justo. E neste momento ela está sendo negociada a 0,8 vezes, ou seja, uns 20% aí de desconto e que prevemos aí na média uma apreciação de 20% ainda para o papel. E se observarmos, o papel em 2019 e em 2018 já foi negociado aqui acima de 1,5 vezes o seu valor patrimonial e não é real se os papéis apreciarem a chegarem aqui aos patamares de 55 a 60 reais a cotação. Então, de fato, existe isso e esse cenário aqui é bastante real dentro da empresa. Outro indicador que a gente vai observar é o preço sobre os seus lucros e a gente observa aqui que o mercado esteve disposto a negociar praticamente a 7 vezes aqui na média, e neste momento o papel está sendo negociado a 4,25 vezes. É claro que aqui está um pouco distorcido por causa desse fato que em 2013 não recorrente, que não foi excluído pelo site. Outro ponto que a gente vai observar é justamente aqui a recorrência dos dividendos, onde o Décio Bazin ele fala que nos últimos 5 anos ou 3 anos, a empresa deve ter distribuído no mínimo 6% de dividendo yield. O que a gente observa é que o Banco do Brasil distribuiu nos últimos 5 anos 7,39% e atualmente tem o dividendo yield de 9,74%. E aí o que é que a gente vai observar é que também temos uma valorização aqui, uma entrega de resultados muito interessante se a gente for comparar o Banco do Brasil. Ela entregou nos últimos 5 anos mais resultado do que o Ibovespa e do que o índice IDIV. Então, entregando aqui melhores resultados nos últimos 5 anos. E aí, o que a gente vai observar, então, é calcular esse preço teto. E para calcular esse preço teto, a gente tem duas formas. Primeiro, a gente pega no método 1 a média dos últimos 3 anos que a empresa pagou dividendos, aí você tira a média e com essa média você calcula o preço teto. A segunda fórmula é através do dividendo projetivo, ou seja, o dividendo que a empresa vai pagar agora no último ano. Então, para fazer isso, você pega a média dos últimos 3 anos, que eu já trouxe para cá, e aí pagou em 2020 R$ 1,48, depois pagou em 2021 R$ 2,27 e no último ano, em 2022, R$ 4,17 e na média ficou R$ 2,64. Aí você pega então R$ 2,64, divide
a porcentagem que você está disposto a receber, que no método do Décio Bazin é de 6%, e aí você obtém o seu preço teto de R$ 44. Então, R$ 44 é o seu preço teto, e se você avaliar o preço hoje da ação do Banco do Brasil, vai estar em R$ 44,23, isso significa que ela está acima do seu preço teto, e neste caso, você fica apenas aguardando aqui e observando o papel, esperando uma oportunidade de ele cair e comprar este papel. Então, sempre foque no seu preço teto estabelecido. E essa fórmula de você pegar a média de dividendos pagos nos últimos 3 anos é a forma mais conservadora de você não pagar caro por uma ação. Já no dividendo aqui projetivo, onde você tem a expectativa dos resultados apresentados pela empresa, que a empresa mesmo divulgou isso, não é eu que estou inventando, que espera-se um lucro mínimo de 33 bi e um lucro máximo de 37 bi, e aqui eu tirei a média que é de 35 bi. Lembrando que nos últimos 10 anos a empresa sempre entregou aqui as expectativas máximas dentro do seu informe de crescimento. E aí, nesse cenário onde ela irá apresentar esses 3 tipos previstos aqui de lucro, nas cotações atuais, a gente vai observar que existe um PL abaixo de 4 vezes. Então, de fato, neste momento, a empresa ainda continua barata, mesmo apreciando mais de 40% os seus papéis. E aí, o que a gente observa? Que em cada cenário, se a empresa lucrar R$ 11,51 por ação, você irá receber R$ 4,60 de dividendos e isso representa o dividendo yield nas cotações atuais de 10,40%. Se você pegar o resultado médio, que é de 35 bi a empresa lucrar, você vai receber R$ 4,88 e isso representa aqui 11% de dividendo yield. E se a empresa lucrar 37 bi, isso significará a distribuição de R$ 5,16 e representará 11,66% de dividendo yield. Então, em todos os cenários, a empresa lucrando a mínima, a média ou a máxima, ela vai distribuir acima de 6% de dividendo yield. E se você observar, dentro dessas expectativas, a empresa ela está abaixo, então, desse preço teto. E se você observar, neste momento, ela se encontra em um preço atrativo, onde você vai receber a mais de 10% de yield. E, basicamente, como eu faço, então, o meu cálculo, eu estabeleço alguns critérios aqui para receber dividendo yield. Então, o primeiro critério é a média dos últimos 3 anos, só que eu estou disposto a receber da empresa 7,5% e não 6%. Por que, Joab? Porque a empresa do Banco do Brasil, ela tem essa capacidade de distribuir 7,5% na sua média histórica. Então, se ela tem essa capacidade de distribuir na média histórica de 7,5%, por que eu devo me conter com apenas 6%? Então não faz sentido. Então você tem que adaptar a quantidade de dividendo yield que você está disposto a receber no mínimo de uma empresa com a capacidade de distribuição dela. Então o Banco do Brasil tem essa capacidade de distribuir no mínimo 7,5% no seu histórico de distribuição de dividendos. Sendo assim, na média dos últimos 3 anos, é de R$ 2,64 que foi distribuído. Em relação aos 7,5% que eu estou disposto a receber, isso equivale a R$ 35,16 com as cotações atuais. Eu tenho uma margem de segurança aqui negativa de 19%. Isso significa que a empresa, neste momento, para mim, em relação ao meu preço teto, ela está cara. E aí, o que é que eu faço? Eu fico apenas observando. Então, existe outra forma de calcular, que é o preço intrínseco da empresa. E esse preço intrínseco eu utilizo a forma de Benjamin-Graham ajustada. Que aí, eu vou utilizar alguns indicadores que, na média, o mercado esteve disposto a negociar. Por exemplo, os papéis aqui o mercado esteve disposto a negociar o preço sobre seus lucros em 6,64 vezes, o valor patrimonial em uma vez e o lucro por ação atual é de 12,21 centavos, que eu espero na média que ele lucre basicamente isso em 2023. E o valor patrimonial que é de R$ 56,91. Aplicando aqui 15% de taxa de desconto por causa do risco político atrelado à empresa, obtém então um valor intrínseco de R$ 57,74. Em relação às cotações atuais de R$ 44, temos aí uma margem de segurança atrativa de 31%. Então, na minha regra, eu invisto em empresas que apresentem valor intrínseco de margem de segurança de pelo menos 30%. Então, nesse quesito, o Banco do Brasil, ela contempla a minha regra. Porém, na relação aqui, em relação ao preço teto, da média de distribuição de dividendos, ela possui mais segurança negativa, isso significa que eu fico apenas aqui no meu radar. Quando a empresa chegar aos patamares aqui de R$ 35, se ela retornar esses preços de R$ 35, e aí irá ficar ok para o preço teto e ok também para o valor intrínseco, isso significa que eu irei aportar na empresa sem nenhum receio. Então, basicamente era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouco longo, porém bastante aprendizado aqui para vocês memorizarem
E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.